É que nós estamos falando de um criminoso que destruiu a economia brasileira e que agora ele vai para a política. Ele vai ser eleito, por exemplo, senador da República. Agora imaginem o prêmio que o cara recebeu por ter destruído a economia brasileira. Como nós somos incompetentes para explicar como esse cara destruiu a economia brasileira. E a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: no Brasil que coloca um Collor no Senado, no Brasil que provavelmente vai eleger um Sérgio Moro, que elegeu Joyce Hasselmann, será que nós somos dignos de atenção de Deus, né? É uma coisa completamente absurda como nós temos essa tendência de valorizarmos o que não presta. Como nós temos essa tendência de, digamos que, incentivar uma conduta ruim. O cara trabalhou durante todo esse tempo destruindo a economia, o cara acabou com a indústria brasileira, agora no lugar de ser condenado no Brasil, ele vai entrar na política, né? É uma oportunidade, inclusive eu gostaria de dizer, por que não o Fernandinho Beiramar, goleiro Bruno, né? Por que não o Maníaco do Parque também entrarem na política? Qual que é a diferença do Sérgio Moro para o Fernandinho Beiramar? A diferença é que o Fernandinho Beiramar causou menos dano para o país. Qual que é a diferença do Sérgio Moro para o Maníaco do Parque? O Maníaco do Parque você consegue contar quantas pessoas ele é responsável pela morte. O Sérgio Moro provavelmente é responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas, porque se não fosse o Sérgio Moro, a gente não teria essa crise, a gente não teria o Bolsonaro, a gente não teria nada disso. Então, a performance do criminoso leva o criminoso para a política. Isso é uma falta de vergonha que, infelizmente, nós devemos pagar por ela. Então, nós estamos vivendo um momento de saqueamento do Brasil. Então, hoje, os deputados e senadores que podem retirar o Bolsonaro do poder, eles estão não necessariamente querendo retirar o Bolsonaro do poder, eles estão querendo tirar o poder do Bolsonaro. Ou seja, roubar em nome do Bolsonaro. É muito confortável você controlar o presidente da República. E se o povo brasileiro não lutar contra isso, infelizmente, nós vamos viver essa situação. A gente vai acabar continuando nessa situação e o Bolsonaro vai continuar negociando, ele vai continuar brincando. Para o Bolsonaro não é interessante que o tal voto auditável seja aprovado, para ele ter isso como trunfo, falar a respeito disso, e com o dinheiro público ele vai tecendo novos acordos, e esses acordos são perigosos, porque agora, lógico que graças à CPI, graças ao trabalho do Dória, que foi o pioneiro nisso, graças ao trabalho de muitas pessoas que manifestaram pela vacina, nós temos muitos brasileiros vacinados. E assim como os brasileiros, no final das contas, acabaram atribuindo ao Bolsonaro o auxílio emergencial, que foi uma luta da esquerda, não duvidem que o Bolsonaro consiga levar para ele o mérito das vacinas no Brasil. Então a gente tem que lutar contra o tempo, é rápido, para evitar que a gente consiga aí perder o timing da queda do Bolsonaro. Mas o que eu tenho falado há muito tempo, que para mim é a coisa mais importante deste momento político, é explicar para o brasileiro o que Moro significa para a economia e para a política brasileira. O brasileiro, infelizmente, ele ignorou o que o Moro significa, ignorou a importância de mostrar para o povo como o Moro destruiu a nossa economia. Quando o brasileiro ignorou essa importância de mostrar o Moro como destruidor do Brasil, ele perdeu a oportunidade, inclusive, de mostrar para todo mundo indiretamente que a condenação do ex-presidente Lula foi uma farsa. A gente foca demais em falar mal do Bolsonaro e a gente esquece que o maior problema é quem produziu o Bolsonaro. E agora vem aí o desenho da terceira via através do Sérgio Moro. E vamos ver o que vai acontecer, né? Nós estamos na frente ainda e não podemos parar de continuar a luta, mas é importante que a gente saiba lutar de uma forma consciente e inteligente.